Fala gurizada, aqui Johnny XD e bem-vindos a um vídeo que eu tô doido pra fazer, a história completa dos Lanternas Verdes da Terra. Do cara que começou tudo com magia até os heróis espaciais mais insanos da DC. Alan Scott, Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, Kyle Rayner e Jessica Cruz. Prepara o anel que hoje o bagulho vai brilhar. Criado por Martin Nodell e Bill Finger, Alan Scott estreou em julho de 1940 na All American Comics número 16, em plena era de ouro dos quadrinhos. Mas se você acha que todo Lanterna Verde é aquele policial espacial que obedece os Guardiões de Oa, achou errado. O Alan Scott é completamente diferente. A origem dele é 100% mágica, sem nenhuma ficção científica. Imaginem a cena. Em 1939, Alan Scott tá num trem que era para ser um teste de ponte que ele mesmo projetou. De repente, o trem é sabotado pelo rival dele, Albert Decker, que colocou bombas por inveja. O trem descarrila, explode, e todo mundo morre, menos ele. Quando acorda no meio dos destroços, Alan encontra uma antiga lanterna ferroviária brilhando com uma luz verde misteriosa. Dentro dela estava o Coração Estelar, o Starhawk, uma entidade poderosa criada há milênios para conter a magia selvagem do universo. Seguindo a voz da lanterna, Alan pega o metal dela e forja o seu famoso anel. E assim nasce o primeiro Lanterna Verde da história. Diferente dos lanternas modernos, os construtos do Alan Scott parecem chamas verdes flamejantes, refletindo toda aquela vibe mística dele. Com o anel na mão, a imaginação é o limite. Ele voa em alta velocidade, cria campos de força gigantes, cura ferimentos, fica invisível e solta rajadas de energia pura. O cara era basicamente um mago com superpoderes. Mas todo herói tem seu calcanhar de Aquiles, e o do Alan Scott é simplesmente maravilhoso de tão bizarro. Enquanto os outros Lanternas Verdes têm problema com a cor amarela, o Alan perde pro material mais ridículo possível: madeira e qualquer coisa vegetal. Um pedaço de ripa, uma árvore, um cabo de vassoura, e o anel dele simplesmente para de funcionar. É tipo o Kryptonita, só que absurdamente brasileiro. Imagina o herói voando e um galho da árvore acabar com ele? Clássico! Além disso, o anel tem duas regras bem rígidas. Recarga diária. Ele precisa ser recarregado toda noite na bateria mística, senão a energia acaba no meio da treta e adeus Lanterna Verde. Força de vontade. O poder depende totalmente do foco e da confiança mental dele. Se ele vacilar mentalmente, o anel enfraquece. Por ter um poder totalmente independente, Alan Scott nunca foi membro oficial da tropa dos Lanternas Verdes. O lance dele sempre foi proteger a Terra, especialmente a Terra 2, o universo clássico da Era de Ouro. E olha o peso do cara. Ele é nada mais nada menos que um dos membros fundadores da Sociedade da Justiça da América, o primeiro supertime da história dos quadrinhos. Além disso, já liderou o Esquadrão All-Star, o Comando Invencível e até fez parte da ultra-secreta Checkmate. Resumindo, Alan Scott é uma lenda viva, o verdadeiro padrinho dos heróis da DC. O cara abriu as portas para tudo que veio depois. E antes que alguém pergunte sobre a fase dele nos Novos 52, a gente não vai falar sobre isso aqui, assim como quase tudo daquela fase na DC, então vamos fingir que nunca aconteceu. Mas os anos 50 chegaram e a DC falou: chega de magia, vamos pro espaço. Chutaram o misticismo pro lado e resolveram modernizar o Lanterna Verde. Em outubro de 1959, na Showcase número 22, o mundo conheceu o cara que a maioria das pessoas pensa quando falam em Lanterna Verde: Hal Jordan. Enquanto Alan Scott era o herói místico da Era de Ouro, Hal veio com tudo pra ficção científica: uniforme novo, conceito cósmico e vibe de piloto de caça virando policial do universo. Nascido em Coast City, filho do meio de Martin e Jessica Jordan, Hal era um piloto de testes destemido da Ferris Aircraft. A vida dele mudou para sempre durante um treino de voo de rotina, quando seu simulador foi puxado por uma energia misteriosa até o meio do deserto. Lá, ele encontrou os destroços de uma nave alienígena e seu tripulante moribundo, Abin Sur. Abin Sur era um alienígena, membro da tropa dos Lanternas Verdes, uma força policial intergaláctica supervisionada pelos Guardiões do Universo lá no planeta Oa.
Prestes a morrer, o anel de Abin-Sur precisava escolher um sucessor. E o artefato detectou no Hal Jordan a força de vontade necessária para superar o grande medo. Essa mentalidade blindada nasceu de um grande trauma. Quando criança, Hal assistiu ao vivo o próprio pai morrer em um trágico acidente de avião. Em vez de se curvar ao medo, ele aprendeu a dominá-lo. Ao aceitar o anel, Hal Jordan fez história. Ele se tornou o primeiro ser humano a entrar para a tropa dos Lanternas Verdes. Ele recebeu a missão de proteger o setor espacial 2814, o pedaço do universo onde fica a Terra. O poder dele agora vinha direto da bateria central de Oa. Mas se o Alan Scott apanhava para um pedaço de pau, o Hal Jordan também tinha uma fraqueza clássica inacreditável: a cor amarela. Devido a uma impureza na fonte original de Oa, o anel dele era totalmente ineficaz contra qualquer coisa dessa cor. Se um vilão usasse uma armadura amarela, o bicho pegava. Mesmo assim, o cara era tão brabo que na Terra ele se consolidou como um dos membros fundadores da Liga da Justiça, lutando lado a lado com o Superman e o Batman. A popularidade do Hal Jordan explodiu de verdade e fez história nos quadrinhos a partir de 1970. A DC resolveu juntar o Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, Oliver Queen, em uma série de viagens pelos Estados Unidos. Enquanto o Hal era o cara da lei e da ordem cósmica, o Oliver era o rebelde focado nas ruas. Essa fase foi super inovadora porque trouxe temas sociais reais e pesados para os quadrinhos, como racismo, pobreza e drogas, mudando a cara da DC para sempre. Mas se você acha que a tropa só tem heróis certinho, é porque você não conhece o mais engraçado e problemático de todos, Guy Gardner. Criado por John Broome e Gil Kane em 1968, o Guy é um verdadeiro patrimônio do caos na DC. Nascido em Baltimore, ele teve uma infância pesada com um pai abusivo. Ele chegou a ser delinquente, mas deu a volta por cima trabalhando como professor e assistente social. Quando o Abin-Sur caiu na Terra, o Anel procurou os humanos mais qualificados. O Hal Jordan estava mais perto, mas o Guy Gardner era o backup imediato. A parada bizarra é que, depois de sofrer um acidente terrível que o jogou na Zona Fantasma e causou danos cerebrais, a personalidade do Guy mudou da água pro vinho. Ele acordou arrogante, impulsivo, brigão e completamente instável. Ele passou anos sendo o cara que todo mundo ama odiar na Liga da Justiça Internacional. Ele até descobriu depois que tinha DNA de uma raça alienígena chamada Vuldarianos. O Guy Gardner esteve nas telonas interpretado pelo Nathan Fillion no novo filme do Superman de James Gunn. Agora vamos falar de um dos mais nostálgicos para mim, porque foi através desse personagem que eu, e muita gente da minha geração, conheci os Lanternas Verdes. Estou falando de John Stewart. Criado em 1971 por Dennis O'Neil e Neil Adams, ele foi um dos primeiros super-heróis negros de grande destaque nas HQS. Originalmente um arquiteto de Detroit e ex-fuzileiro naval, ele foi escolhido pelos Guardiões para substituir o Hal Jordan. A genialidade do John é que ele combina a disciplina militar com o seu lado arquiteto. Os construtos dele não são ocos, eles têm estruturas internas, porcas e parafusos de pura energia. A trajetória dele é gigante. Ele passou de substituto temporário a líder do setor 2814, enfrentou traumas pesadíssimos como a destruição acidental do planeta Shanxi e chegou ao posto supremo de guardião do universo como mestre construtor. Mas o que cravou o John Stewart no coração da gurizada foi o desenho animado da Liga da Justiça de 2001. Ali ele era o lanterna principal da equipe, durão, estratégico e com aquele romance marcante e inesquecível com a mulher Gavião. Ícone absoluto. E agora, chegamos ao meu favorito de todos, a lenda, Kyle Rayner. Kyle é frequentemente considerado o Lanterna Verde mais versátil e criativo de toda a história da DC. Diferente de Hal, John e Guy, o Kyle não tinha treinamento militar e nem era um piloto destemido. Ele era só um artista freelancer em Los Angeles que foi escolhido totalmente ao acaso por Ganthet, o último guardião vivo, no momento mais desesperador da tropa, quando Hal Jordan tinha enlouquecido e destruído Oa. O Kyle estava no lugar certo, na hora certa. Como ele é um artista plástico, a criatividade dele é uma arma apocalíptica.
Enquanto os outros criam um escudo simples, o Kyle projeta robôs de anime detalhados, navios piratas inteiros e obras de arte complexas instantaneamente. Mas o amadurecimento dele veio com um trauma terrível. O vilão Major Força assassinou a namorada do Kyle, Alex DeWitt, e escondeu o corpo dela dentro de uma geladeira, um evento tão impactante que criou o famoso termo Friedjin na cultura pop. O Kyle é tão absurdo que ele alcançou o nível de divindade várias vezes, sendo o único a dominar o espectro emocional de formas únicas. Como Ion, absorveu o poder do Sol e virou uma entidade quase onipotente, usando essa força para reviver os Guardiões e reconstruir a Tropa do Zero. Contra o Parallax, foi possuído pela entidade do medo, mas ao contrário do Hal, o Kyle conseguiu lutar de dentro para fora usando suas memórias e sua arte para retomar o controle. Como Lanterna Branco, ele dominou todas as cores do espectro emocional simultaneamente, virando o avatar da própria vida no universo. E na vida amorosa, o cara também tem história. Ele namorou a Jade, que por acaso é filha do primeiro Lanterna, Alan Scott, fechando o ciclo, teve um romance intenso com a Dona Troy, a ex-Moça Maravilha, e no espaço ainda se envolveu com a Sorani Kinato, uma médica alienígena que ele descobriu ser ninguém menos que a filha do Sinestro. Que sogrinho, hein? E antes de fechar o vídeo, não dá para esquecer de fazer uma menção honrosa e espetacular para Jéssica Cruz, a primeira mulher terráquea a se tornar uma Lanterna Verde oficial. Criada por Geoff Johns em 2014, eu admito para vocês que eu não curtia muito ela no início por causa da bagunça dos Novos 52. Mas ela provou o seu valor com o tempo. A Jéssica começou como uma vilã relutante, portando o anel energético da Terra 3, que se alimenta do medo dela. Só que ela superou seus próprios traumas e a ansiedade, destruiu o anel maldito e provou ser tão digna que ganhou um anel verde oficial direto da bateria central de OA. Respeito máximo. De um anel mágico que perde para um pedaço de madeira até artistas que dominam o poder da vida e do universo, o manto do Lanterna Verde tem uma das mitologias mais ricas da cultura pop. E aí, gurizada, qual desses lanternas é o favorito de vocês? O Hal, o John, o azarado do Guy, o gênio do Kyle ou a guerreira da Jéssica? Deixa aí nos comentários, esmaga o botão de gostei para valorizar esse resumão, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu gurizada, falou!